Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre personalidade e a influência das redes sociais. No bloco anterior, a gente estava explicando sobre a questão da personalidade e o que ela significa, até quando ela é formada, se ela está em constante mudança. Quem está explicando sobre esse assunto hoje no programa é a psicóloga Fabiana Vieira. Fabiana, como a gente estava explicando no bloco anterior sobre personalidade, agora vamos focar na questão das redes sociais, porque as pessoas estão muito conectadas. Ao longo dos anos, as pessoas estão cada vez mais conectadas e claro, os smartphones têm influenciado bastante nisso, né? As redes sociais o tempo todo, essa conexão realmente com o mundo e publicando o tempo todo, publica o que comeu, publica a fotinho que está em tal local, faz um check-in que está em tal cidade ou em tal país. Então, realmente é uma vida virtual que está se criando, né? Isso é interessante o que você está falando, Fran, porque é claro, é um caminho sem volta. Eu fico lendo ali a frase do Freud, que tem na abertura do programa, e ele fala que talvez a gente fosse mais feliz se voltasse à vida primitiva. Não sei se tem mais como voltar, eu não sei se o homem seria mais feliz. O homem é o que é graças ao desenvolvimento e à tecnologia, e não tem mais, é um caminho sem volta. E isso traz benefícios, sim, para o homem. A tecnologia traz inúmeros benefícios, por um lado. Por outro, eu fico me perguntando o quanto as pessoas, de repente, não deixam de viver situações por conta para postar. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, numa festa de família. A pessoa está mais preocupada em tirar foto do prato, ou ela está fazendo a comida já pensando na foto que ela vai tirar, ou ela fica tirando fotos para postar na rede social, ao invés de ela conversar com as pessoas. Ou na viagem, eu vejo, a gente sempre tem aquela coisa de japonês tirando foto. Hoje não é só japonês tirando foto. Eu vejo as pessoas em viagem obcecadas em selfies, ou nas festas e tudo mais. E você sabe que aquilo é voltado para postagem, deixando de conversar, muitas vezes, principalmente as novas gerações. Uma preocupação excessiva em mostrar para o outro da minha vida, né? Antes, na verdade, a gente se voltar um pouquinho só para a câmera fotográfica, aquela que ainda tinha que levar para revelar o filme, né? Antes já tinha essa necessidade que as pessoas em registrar realmente os momentos, registrar as situações. Mas hoje parece que as redes sociais têm instigado as pessoas a realmente se comportar dessa forma, né, Fabiana? Que explicação que você pode dar para essa busca, por esse prazer em querer mostrar para as outras pessoas essa felicidade, digamos assim? Falando com você agora, eu me lembrei de um livro que eu recomendo muito, chamado 1984, do George Orwell. O Orwell é o mesmo autor do Revolução dos Bichos e ele fez um livro premonitório, digamos. Ele foi o criador do Big Brother, digamos, do Grande Irmão. Ele que criou a expressão Grande Irmão e daí que veio o Big Brother. E no livro, é um livro ficcional, as pessoas eram vigiadas constantemente. De certa forma, o Orwell acertou. Era uma previsão de futuro que ele fez muito antes de 1984. Para ele, o futuro seria 1984. E da onde vem isso? A gente vem passando, e isso vem mais ou menos a partir dos anos 80, por uma era de grande individualismo e grande narcisismo também. Então, até os anos 60 e 70 são anos do coletivo. As pessoas estavam preocupadas com questões ideológicas, com movimentos sociais, busca da melhoria das condições do grupo social. E a partir dos anos 80, começou um movimento, principalmente dos jovens, aí tem o movimento dos yuppies americanos e tudo mais, que começou uma preocupação em eu quero me dar bem. Sim. E eu tô pouco me lixando para o meu colega. Então, é uma trajetória histórica. O egocentrismo realmente, né? Hoje, o jovem começa pela própria questão dos filhos. Os pais têm cada vez menos filhos, né? Por uma série de questões econômicas, sociais e tudo mais. Então, ter um filho só hoje é uma coisa muito natural. E eu não faço críticas de forma nenhuma a isso, eu também tenho um filho só. Mas o que eu percebo, até por aí, porque não adianta negar, uma criança que cresce sozinha, ela vai ter menos
oportunidades, menos experiências de compartilhamento. Há alguns anos atrás, as crianças tinham 5 irmãos, 6 irmãos, tinham muitos primos. Sim, isso de certa forma, com certeza influencia, né? Isso com certeza influencia muito. E hoje o que acontece? Os pais, principalmente os pais de classe média, eles pensam, eu vou ter um filho só, eu vou ter 2 para eu dar o melhor para o meu filho. Então existe uma supervalorização da criança. Né? E agora, já que a gente está falando sobre essa questão, você tocou num ponto enquanto estava explicando sobre isso, sobre a questão do narcisismo, né? A gente pode dizer que muitas pessoas, muitos internautas acabam vivendo uma personalidade narcísica, assim, de querer se autopromover, de querer mostrar algo, muitas vezes que é irreal, realmente. Você sabe que eu vou contar uma história pessoal de uma pessoa conhecida e assim, e ela me falou depois, né? Ela se separou e eu perguntei, ela se separou, comunicou no Facebook que tinha se separado. Poxa, mas parecia que estava tudo tão bem, né? Várias declarações de amor, aí de repente se separou. Ah, mas então, o Facebook é uma coisa, a vida real é outra. Então, de aparências, né? Existe muito isso, né? Muitas pessoas usam o Facebook como vitrine para uma vida real, porque na verdade não é só no Facebook. Ninguém sabe o que acontece dentro de uma casa. Pode ser até também meio que um modelo da vida que a pessoa queria ter também, às vezes, né? As novelas, as revistas, Caras, Contigo, essas revistas e tudo mais, elas são fantasiosas também. Tem muita gente que vive a vida do ator. Por que vende tanto esse tipo de revista sensacionalista ou da vida do ator? Porque a gente chama de escapismo. Então a pessoa, ela nunca vai poder ir para uma ilha X, para um país X, então ela fica lendo sobre aquilo, sobre aquela vida, sobre aquela roupa, sobre aquele glamour. E aí o Facebook é uma possibilidade de você viver essa vida de glamour. Então, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes. O Big Brother, que é o programa Big Brother, que é um programa de super exposição da vida privada. O que é o Facebook? Eu vou ser celebridade por um momento. O que são os selfies? E aí está muito relacionado ao narcisismo. Então, quando eu tiro fotos com caras e bocas, quando a pessoa aparece lá linda, maravilhosa na festa que ela foi, ela é a celebridade ela é como a celebridade da revista. Ela quer se tornar realmente o alvo dos comentários, o alvo das curtidas, e muitas vezes o inverso, quando isso acaba não gerando essa repercussão, ocorrem as frustrações. Por isso que eu quero te perguntar se isso está muito ligado a acarretar algumas situações da modernidade, que são a questão da ansiedade, depressão, pode realmente acarretar esses tipos de situações que acaba a pessoa mesmo se proporcionando? Já tem agora, alguns estudiosos começaram a pesquisar desencadeamento de ansiedade motivado por não curtidas nas redes sociais. Então, e pessoas que já estão sendo catalogadas como doença, pessoas que acordam no meio da noite para checar mensagem, por exemplo, no celular, ou aquela postagem dela, se teve comentários, coisa assim. Então a pessoa passa a viver um mundo, ela passa a viver no mundo virtual. É como se ela atravessasse a parede, saísse porque o mundo real dela não é compensador. Né? No mundo real dela, ela trabalha, ela pega ônibus e não tem glamour. Então acaba colocando realmente muita energia em cima desse mundo virtual. E aquilo acaba se tornando também meio que um termômetro do sucesso, né? E se aquilo não dá muito certo, ocorrem daí as frustrações, né? Decepções. E é um termômetro do sucesso volátil, frágil, porque é um sucesso para inglês ver, digamos assim. A minha vida real não é essa. Quer dizer, quando eu estou falando aqui, eu não sou contra a utilização de redes sociais, é claro que não tem como fugir mais disso. É só pensar num uso equilibrado disso, não fazer disso o motivo da tua existência. Você não vai passear, você vai para uma praia linda e ao invés de você curtir a praia linda e as pessoas que estão ali com você, você está pensando na tua postagem. A postagem
passa a ser mais importante do que o momento, perde o sentido. Sim, com certeza. E falando sobre isso, a gente separou até uma série americana que se chama Selfie, que foi lançada, agora ela não está mais sendo exibida, ela foi cancelada há pouco tempo, mas fala bem sobre isso, sobre uma jovem que ela foi um pouco ignorada na infância, mas que agora ela vive no mundo de modernidade e é um mundo virtual, um mundo de curtidas. A gente separou um trecho dessa série, vamos dar uma olhada. The funny thing is, people used to call me butt ugly. In my 7th grade yearbook, I was literally voted most butt. So I took a lesson from Corinne McWaters. I blew out my curls and pushed up the girls. Corrected my vision, stepped up my nutrition. Traded likes for likes, and before long, I was Insta famous. I had 263,000 friends, followers, and Insta acquaintances. Aquela questão do número de curtidas, né? E o que é o barato, interessante dessa série, e esse trecho que vocês selecionaram, ele é muito, ele fala de uma coisa muito interessante hoje, que é a coisa do superficial e do artificial. Então as pessoas são super produzidas, né? Uma preocupação em parecer sempre bonito, ser bonito na foto, que aí não é culpa das pessoas comuns, digamos assim. Existe toda uma mídia por trás, até uma questão muito séria hoje nas doenças mentais, principalmente de mulheres. Tem muitas mulheres deprimidas ou com problemas graves de autoestima, porque elas não correspondem ao padrão. Então a moça falou aí, né? Eu aprendi com a outra, que eu tinha que ter casca, que eu tinha que levantar isso, que eu tinha que corrigir a minha visão. É muito legal a autoestima. Os padrões de beleza impostos muitas vezes pela publicidade ou até mesmo pelos alguns programas televisivos que acabam incentivando também esse tipo de padrão. Exato. Assim, não é uma crítica a se vestir bem ou a se arrumar, porque isso é gostar de você também. Claro. É importante, questões ligadas à autoestima. Mas eu percebo uma busca meio neurotizada pela perfeição. E aí, as redes sociais também tem muito isso. Eu vejo, por exemplo, pessoas que não poderiam, é claro que é uma questão muito pessoal, mas existem profissões em que tem que ter um certo resguardo. Né? Se eu tenho uma determinada profissão, se eu tenho uma determinada carreira, eu tenho que ter um pouco de resguardo da minha vida pessoal. Se privar, realmente, às vezes, de postar certas coisas, né? Porque isso pode influenciar na imagem, né? Tua imagem. Então eu vejo, por exemplo, postagens de pessoas na praia, com roupas super sensuais de biquíni, ou será que para aquela pessoa, na posição que aquela pessoa tá, não é por preconceito nem nada, mas para a própria pessoa aquilo pode ser pernicioso e nocivo. Por que será que a pessoa está postando que ela quer mostrar que ela tem um corpo bonito, ela quer mostrar que ela foi para a praia? Tem um porquê. Ninguém posta nada, nenhuma imagem ou nenhum comentário sem uma intenção. Tudo que eu posto, qualquer frase que eu poste, qualquer ideia, qualquer imagem, diz alguma coisa sobre mim. A roupa que eu visto quer dizer alguma coisa sobre mim. Então, todas as escolhas que eu faço na minha vida, seja da roupa que eu uso, seja do batom que eu uso, seja da postagem que eu faço, eu quero passar uma imagem e uma mensagem. Sim, com certeza. Também. Nem que seja aquelas questões que a gente falou, que é autoafirmar ou se autopromover. Se deixasse, a gente conversava aqui a noite toda sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que rende. A gente comentou sobre a personalidade, descobriu várias coisas sobre isso. Sabe que realmente não tem aquela coisa de uma personalidade fixa e não tem como mudar. Tem como sim. Inclusive existem as psicólogas que podem ajudar nisso, as questões dos transtornos de personalidade, que tem como, claro, com a ajuda de uma profissional, poder ajudar nessa questão. E as redes sociais, claro, o bom uso sempre, né? É um leque de informações, ali quando a gente entra no mundo online, são muitas informações que são colocadas à nossa frente e tem a questão do bom uso, né, Fabiana? Você sempre entrevista psicólogos, então a gente, nós da área da saúde mental, a gente fala o tempo todo em equilíbrio. Então não é abrir mão, né? Por exemplo, a questão do emagrecimento, não é parar de comer. Eu tenho que fazer uma dieta e vou parar, se fala em reeducação alimentar. Então, não é parar de usar rede social, não é abrir mão da tecnologia, mas é fazer isso de uma forma equilibrada, saudável.
Com certeza. Você pode ir lá e falar colocar um pensamento, colocar uma foto de um passeio, mas isso não pode ser o centro da tua vida. Como nada, né? Tudo que fica obcecado deixa de ser saudável. Com certeza. Fabiana, muito obrigada pela tua presença. Espero que venha ainda muitas vezes nesse ano de 2015 aqui esclarecer mais assuntos relacionados à psicologia, tá bom? Sim, Fran. Então tá bom. Também agradeço a sua audiência e convido para domingo que vem às 8 horas da noite a gente tem o nosso encontro marcado aqui no programa Corpo e Mente. Até lá!